Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, 11 de junho de 2019, São Paulo inicia a campanha de vacinação contra a febre amarela em todo o território paulista. O objetivo da imunização é aumentar a cobertura, que atualmente é de 71,6%. A campanha termina no mês que vem, em 12 de julho, e o dia D de vacinação vai acontecer no dia 29 de junho. Nesta data, os postos funcionarão no sábado, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. 80 policiais militares foram homenageados aqui no Parlamento Paulista pelos serviços prestados à sociedade. Jovens fazem dinâmica de grupo para entender as diretrizes do orçamento público. A iniciativa partiu da deputada Marina Elô, da Rede. Lançada a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas LGBT. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Foi lançada aqui na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas LGBT. Direitos LGBTQIA+, ou da diversidade sexual. A conexão com a sexualidade nem sempre é direta. Tratar de previdência social, saúde, emprego ou de poder adotar ou mudar o nome pode ser mais complexo neste universo, mas são apenas direitos básicos. Quando a gente fala em direitos estruturais, a gente está falando de direitos civis, de direitos básicos que são usurpados ou, se não negados, à população LGBT. Para a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, coordenadora da frente, muito além de destinatárias de políticas públicas, a população LGBTQIA+, deve escrevê-las. A gente vai ouvir muitos movimentos sociais, organizações sociais, civis também, pessoas independentes, mas que façam parte da população LGBT e que tragam as pautas e as demandas para que nós aqui, deputados, possamos defendê-las aqui, enfim, junto à institucionalidade da LESP. Representantes das áreas da política, saúde, social, educação e arte, ligados a movimentos e entidades que devem participar da frente, trouxeram demandas e contribuições. Entre elas, a campanha #JugaJaSTF, em apoio à criminalização da homotransfobia. A criminalização vai garantir os direitos que essas pessoas já têm, essas pessoas vulneráveis, que são os homossexuais, os transexuais e os travestis. Tá? Vai deixar a punição para o agressor mais rígida. A deputada Alessi Brandão, do PCdoB, vice-coordenadora da frente, lembrou que há 42 anos fazia sua primeira canção voltada para a diversidade de gênero, denominada Ombro Amigo. Defensora da causa negra, indígena e LGBTQIA+, no Parlamento Paulista, falou sobre o que representa a presença da deputada Érica Malunguinho na casa. Acho que a chegada dessa frente vai fortalecer ainda mais, né, o segmento LGBT, até porque Érica Malunguinho é a primeira trans que chega numa Assembleia Legislativa. Jovens estiveram aqui na Assembleia Legislativa para participar de um laboratório sobre orçamento público. A Lei de Diretriz Orçamentária foi explicada e aplicada através de dinâmicas entre os participantes. O evento teve a iniciativa da deputada Marina Elô, da Rede. A participação foi restrita. Este é o segundo encontro que trata do orçamento público, principalmente o do estado de São Paulo. Na primeira edição, muitos interessados ficaram de fora, mas agora estão aqui, apostos para aprender e entender como funciona a divisão de gastos. É interessante que a gente consiga compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente já tem, mas a gente não vê isso num formato de aula, tá? Então até por isso que a gente prefere fazer nesse estilo menor e mais participativo, onde as pessoas consigam falar mais, consigam participar mais. Então a gente imagina isso muito mais num formato de, como se fossem grupos de trabalho e menos no formato de aula expositiva, né? Então por isso que desde o primeiro momento a gente estimula as pessoas a elas falarem, né, se apresentarem, falarem o que motiva, o que as motiva a participar desse tipo de evento. Então porque a gente imagina que isso precisa ser feito, a participação precisa ser feita com a pessoa realmente se apropriando disso e não uma aula, né? Porque a aula a gente acaba imaginando essa coisa muito, um distanciamento professor-aluno, então a gente não quer esse distanciamento, a gente quer que as pessoas efetivamente participem disso num formato mais horizontal, então é isso que a gente tenta buscar, a gente procura trazer esse tipo de dinâmica para a nossa atividade aqui. A Daniela explicou com a ajuda de slides, passo a passo, prazos, votações, sugestões e papel dos parlamentares em cada uma das etapas.
Depois, dividiu o plenário Tiradentes em vários grupos de 3 jovens. Segundo ela, é para sentir na pele como o processo é feito. O objetivo é aproximar a política das pessoas. Essa é a nossa expectativa, que as pessoas saiam daqui, né, com um entendimento melhor do que acontece na política, principalmente na área orçamentária, né, que tem muitos termos, por exemplo, que é o déficit, o superávit, que a gente acaba lendo, acaba não entendendo qual que é o conceito por trás. Então a gente também se preocupa bastante em trazer esses conceitos para que as pessoas se apropriem deles e saiam melhor informadas aqui, e sejam cidadãos que possam realmente ter uma análise crítica do que está acontecendo. Profissionais ligados à área esportiva e estudantes de educação física se reuniram no auditório Franco Montoro. Os debates giraram em torno da prática do esporte de forma responsável. Pedro é de Curitiba e está morando em São Paulo há apenas 5 meses. Veio em busca de conhecimento e crescimento no fisiculturismo. Faço acompanhamento com médico e tudo mais, mas sempre é legal, né, escutar conselhos de profissionais da área para estar evoluindo em todas as áreas possíveis, né? O preparador dele é o também fisiculturista Felipe Franco, com 11 anos de carreira. Felipe é formado em educação física e tem especialização em fisiologia do exercício. Ele fez parte da mesa redonda que discutiu na Lesp a prática do esporte de forma responsável. Hoje temos muita informação, porém informações muito distorcidas. Então eu trago hoje um pouco mais em relação do que é a prática da atividade, qualidade de vida e saúde e alto rendimento. O evento aconteceu no auditório Franco Montoro e foi promovido pelo deputado estadual delegado Bruno Lima do PSL. Segundo o parlamentar, além de discutir a prática responsável do esporte, a ideia também é incentivar a atividade nas comunidades de São Paulo. Nossa missão aqui dentro do mandato é tentar cuidar da parte da segurança pública via esporte, tá levando para as comunidades carentes o esporte, a cultura, para a gente ter uma redução da criminalidade, né? Eu, como delegado, vi que não basta só deixar a lei mais rígida, a gente tem que cuidar onde o problema está nascendo, né? Então, é um primeiro evento e vão ter outros na casa, com certeza. Um dos participantes do encontro, Felipe Sertanejo, do UFC, lembra que começou no esporte muito cedo, aos 15 anos, e, acima de tudo, deixa um recado. Eu quero falar um pouco para as pessoas a questão de não desistir. Eu vejo muitos atletas, muitas pessoas que inclusive começaram comigo, tinham tanta oportunidade quanto eu tive, tinha tanto talento, até mais talento do que eu, e desistiram. Porque não é fácil, cara. Se fosse fácil, assim, de a gente lutar e sair ganhando de todo mundo e ser um campeão, todo mundo seríamos campeões. Então é para não desistir, as barreiras vão acontecer, a gente vai cair, a gente vai ser nocauteado. Os atletas de MMA não se preocupem com uma derrota, a derrota vai te levantar muito mais que uma vitória. Então não desistam, persistam. Palestra no Legislativo Paulista debate os direitos dos deficientes. Nós voltamos já já. O Brasil ainda está longe de atingir os objetivos propostos quando o assunto é energia, sustentabilidade e meio ambiente. Foi o que disseram especialistas e parlamentares no encontro realizado aqui na Assembleia. O repórter Marcos Boemerade acompanhou esse debate. Palestrantes do meio acadêmico, empresarial e governamental trataram de temas como Programa de Energias Renováveis, Energia e Meio Ambiente no Brasil, Sustentabilidade, Inovação e Planejamento Energético. O Brasil é um grande produtor de energia, um país muito rico, mas essa riqueza ela não reverte para a população na nossa maneira de entender. A gente tem muito combustível fóssil, nosso combustível é caro. A gente tem grandes matrizes energéticas, mas elas nos chegam caro. Então, uma das propostas é uma revisão desse conceito, uma revisão da nossa matriz energética e que ela chegue mais barata à população. Precisamos, primeiro, dar condições
para inovar no país e também condições para reaproveitamento de energia por todo o país. O Parlamento Paulista também pode, de uma certa forma, ajudar nesse desenvolvimento, não? Com certeza, com projetos de lei e com apoio ao estudo e ao incentivo à renovação de energia no Brasil. As celebrações deste ano do Dia Mundial do Meio Ambiente, maior evento anual das Nações Unidas para impulsionar ações ambientais, teve como tema poluição do ar. Um convite para explorar energias renováveis e a melhorar a qualidade do ar em cidades e regiões em todo o mundo. As energias renováveis são aquelas que utilizam a natureza, tipo solar, os ventos, tipo eólica, e são energias que a natureza dá e que a gente devolve à natureza subprodutos limpos, né? Não complicando essa questão toda de poluição, né? E por serem renováveis, elas podem ser continuadamente usadas no tempo, né? Sem preocupação com se vai ter para o futuro ou não. A energia e o meio ambiente no estado de São Paulo vão indo bastante bem, porque o estado de São Paulo produz uma boa parte da sua energia com usinas hidrelétricas, as usinas de Porto Primavera, de modo que elas são um pouco poluentes, de modo que nós temos uma situação em que a energia gerada não produz grande poluição. Mas no resto do Brasil a situação está um pouco mais delicada, né? Porque as usinas hidrelétricas da Amazônia não estão sendo construídas de uma maneira adequada e, portanto, o sistema está sendo complementado com usinas que queimam combustíveis fósseis e que danificam o meio ambiente. Então, em São Paulo, nós temos um problema que está, digamos, mais ou menos equacionado, mas no resto do Brasil nós estamos carbonizando a matriz energética. É inegável que a produção e o consumo de energia são ambientalmente impactantes. O Brasil, apesar da grande dependência de energia produzida a partir de combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, apresenta um dos maiores percentuais no mundo de uso de fontes renováveis de energia. Mas ainda são insuficientes e faltam políticas públicas. É possível você elaborar políticas energéticas em nível municipal, estadual, federal e até mundial. É possível fazer parcerias público-privada também, trabalhando juntamente academia, empresa e governo em prol do desenvolvimento de inovações tecnológicas na área de energia. Então, na Noruega eles chamam isso de tripla hélice. Você tem academia, empresa, governo, uma empurrando a outra e você consegue desenvolver o país desta forma. Palestra no Legislativo Paulista teve como tema de debate os direitos dos deficientes. Como convidada desse evento, a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo Federal, Priscila Gaspar. Confira agora na reportagem. Quando deficientes auditivos se reúnem, os gestos logo revelam que há uma conversa. Mas, em geral, se estão sozinhos, há uma invisibilidade. Muitos ouvintes que nos abordam, por exemplo, na rua, e pensam que a gente não tem nenhuma deficiência porque ela não é aparente. Mas, na verdade, eu sou surdo. Então, eu acho que é importante respeitarem isso. O meu direito é linguístico e ter visibilidade para mim enquanto pessoa e a minha deficiência também. Eu acho que é importante a sociedade valorizar o surdo. Segundo o último censo do IBGE, a deficiência auditiva atinge cerca de 9.700.000 brasileiros. É cerca de 5,1% da população. Deste total, 342 mil são surdos, 7,5 milhões têm algum problema auditivo. Camila Indalécio é surdo-cega. É uma das 5 pessoas no Brasil que consegue se comunicar pelo TADOMA, técnica que utiliza o toque da mão no rosto do guia-intérprete. A comunicação se dá por meio da vibração das cordas e da movimentação da boca. Direito principal. Qual? A comunidade surda, sim, sabe onde são os principais direitos. Já na comunidade das pessoas com surdo-cegueira, o acesso à informação é muito limitado, devido às formas de comunicação das pessoas com surdo-cegueira. Por exemplo, quando esse surdo ele perde a visão, a acessibilidade dele fica bem reduzida e é onde eles acabam ficando excluídos da sociedade e
acabam também sendo excluídos das informações sobre a questão de seus direitos. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, é autor do projeto de lei 564 de 2019, que estabelece que órgãos da administração pública tenham intérpretes ou tradutores de Libras, a língua brasileira de sinais. Para a palestrante, a demanda é importante, principalmente nas áreas da educação e saúde. Penso que principalmente para a defesa, onde nós encontramos maior dificuldade na área da educação, mas diversos espaços, tais como órgãos públicos. O que nós temos de mais grave, além disso, é na saúde, a comunicação dos surdos com os médicos, enfermeiros, recepcionistas. Nos equipamentos de saúde temos muito problema de comunicação e necessitaríamos de intérpretes de Libras lá. Para a palestrante, os direitos humanos dos surdos são uma causa que precisa ser abraçada por toda a sociedade. Sim, gostaria de pedir para a sociedade, de modo geral e nas mais diversas esferas, no governo municipal, estadual e federal, a garantia dos direitos dos surdos como cidadão nessa sociedade. O Instituto Histórico Militar entregou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo 80 medalhas em homenagens a policiais militares pelos serviços prestados à sociedade. Esse evento teve como apoio do deputado Márcio da Farmácia do Podemos e um dos homenageados foi o deputado Coronel Niscaua, do PSL. O Instituto Histórico Militar tem pouco mais de um ano, mas não é a primeira vez que a Associação Sem Fins Lucrativos presta homenagens à corporação da PM de São Paulo. Desde a fundação, já foram mais de 15. São policiais homenageados pelos serviços prestados à sociedade. Em 2012, o Cabo Nery prendeu um suspeito de duplo homicídio na zona leste de São Paulo. Ele lembra que as vítimas eram mãe e filha. É muito gratificante, é um reconhecimento do nosso trabalho que é feito. Sou policial por vocação, amo a Polícia Militar, amo o Estado de São Paulo e a sociedade paulista e fico feliz pelo reconhecimento. O Cabo Nery foi um dos homenageados da noite na Assembleia Legislativa, ao lado do deputado Coronel Niscaua, do PSL, que também é militar. Eu sinto honrado, emocionado, né? É um legado que fica dos pais para nós, a educação que nós recebemos, a educação que nós recebemos na Polícia Militar é aquela rigidez e da gente atender as demandas da rua com a maior presteza. Eu acho que quem precisa de nós não escolhe a cor da farda, não escolhe se a pessoa está fardada ou não. São pessoas necessitadas, precisando de socorro. Ao todo, 80 medalhas foram entregues, a maior parte a policiais militares. De acordo com o Instituto, São Paulo tem hoje aproximadamente 130 mil policiais militares na ativa. É a maior corporação do país. O sargento Galesco hoje está aposentado, mas serviu a PM de São Paulo durante 32 anos. Ele ajudou a selecionar os homenageados da noite. A medalha Combatentes da Força Pública para enaltecer os policiais militares, o reconhecimento que eles tiveram nas suas ocorrências, se destacaram, né, nas ocorrências e por isso nós conseguimos pegar uma pequena fração deles, que são muitos, né, que se destacam, e está fazendo essa homenagem. Gostaríamos de atingir todo o contingente, né? Valorizar o empenho dele. Muitos policiais passam décadas sem receber uma comenda pelos serviços prestados, então, em alguns casos, essa é a primeira oportunidade que ele tem. O segundo tenente Alex está na PM de São Paulo há 13 anos e foi homenageado. Um combustível a mais para vestir a farda e sair de casa para trabalhar todos os dias. Um gás a mais para a gente sempre servir a população aí da melhor forma possível. Como diz o tema da Polícia Militar, servir e proteger sempre. A Anvisa começa a decidir nesta terça-feira o conteúdo de duas propostas que pretendem regulamentar o cultivo de maconha para fins medicinais e científicos no Brasil. Se forem aprovados, os textos ainda deverão passar por uma consulta pública, incluindo uma audiência para debater esse tema. A primeira proposta analisa os requisitos técnicos e administrativos para o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais e científicos. Já a segunda pretende definir procedimentos específicos para o registro de medicamentos feitos com base em cannabis sativa ou seus derivados. Atualmente é proibido cultivar a planta em território brasileiro.
3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. Nós voltamos em instantes. Três em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. O abandono das chamadas crianças invisíveis só não é maior por exemplos de solidariedade, como o do criador de um projeto pioneiro no estado de São Paulo. A reportagem é do Maxwell Figueiredo. Sérgio tinha 9 meses quando foi adotado na década de 60. O amor que recebeu da família se transformou num projeto de vida. O engenheiro hoje tem 11 filhos, 8 são adotivos. Como filho adotivo, eu também quis reproduzir a experiência como pai adotivo. Então, minha esposa e eu inserimos a adoção como um planejamento familiar. Na década de 90, o planejamento familiar de Sérgio foi além. Ele criou o projeto Acalanto, que faz parte de uma rede de adoção no Brasil que presta auxílio aos pais que buscam adotar uma criança ou adolescente. O que Sérgio fez, sem dúvida, é importante, mas alguns setores de adoção no Brasil ainda precisam avançar. Dados do Cadastro de Adoção do Conselho Nacional de Justiça apontam que 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos de idade ainda estão numa longa fila de espera pela adoção no país. Até janeiro deste ano, eram 9.393 crianças disponíveis para a adoção. Destas, 7.212 tinham mais de 5 anos, o que representam 76% do total da fila. Na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, um projeto desenvolvido pela promotora Daniela Hashimoto busca mudar essa realidade. Começamos com esse projeto com auxílio dos grupos de apoio à adoção nacional, até com auxílio da ANGAAD, e de todos os outros grupos vinculados à ANGAAD, que a gente chama de busca ativa. Então, crianças e adolescentes fora desse perfil padrão, que estariam fadadas a ficar no serviço de acolhimento, nós colocamos nesses grupos que funcionam por meio do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, entre os grupos de apoio de adoção, e essas crianças, então, são apresentadas, as crianças reais, são apresentadas aos casais habilitados. Em 2 anos e meio, 40 crianças acima dos 5 anos foram adotadas através do projeto na Promotoria da Lapa. A psicóloga Tatiana Barilli, que também participou do debate na Lesp, defende que essas crianças e adolescentes merecem uma atenção especial. Ela faz parte do Instituto Fazendo História, uma ONG que presta um serviço de acolhimento para quem se encontra sem um lar. Existe o apadrinhamento efetivo e o Grupo Nós, que é um projeto focado totalmente nos adolescentes que estão nos serviços, então a partir dos 15 anos e vão ter que sair pela maioridade. Então o Grupo Nós, além da questão do vínculo afetivo, ele trabalha questões como trabalho, moradia, uso consciente do dinheiro e apropriação da cidade para auxiliar nessa organização para a saída do serviço de acolhimento. O governo paulista abre os cofres. A Secretaria de Desenvolvimento Regional se comprometeu a liberar mais recursos para as pequenas cidades. O anúncio foi durante o encontro com representantes das micro-regiões paulistas na Lesp, onde foi lançada a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico. Janete Sarti é prefeita de Barra do Chapéu, Alto do Vale do Ribeira, cidade com quase 6.000 habitantes e muitas dificuldades. A gente fala de estradas porque é para tudo, é para a educação, é para a saúde, para a agricultura, escoamento da madeira. Então, para nós, o essencial é as estradas. A prefeita de Barra do Chapéu e outras cidades do interior paulista buscam apoio na Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico Regional do Estado de São Paulo, lançada nesta segunda-feira aqui na Assembleia. A Frente Parlamentar busca fazer o diagnóstico das cidades, identificar as áreas de vulnerabilidade econômica e social e pontuar áreas de investimento. A Frente Parlamentar tem apoio de 24 parlamentares, ex-deputados, prefeitos e representantes de entidades. O passo seguinte também que os prefeitos, os vereadores da região se organizam para que isso não fique dispersado sem uma organização local com pauta própria, quais são as dificuldades e os interesses de cada região.
O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, participou do lançamento da Frente Parlamentar. Ele falou que até agora o governo liberou 93 milhões de reais para 240 municípios, mas a estimativa é de chegar a 125 milhões até o fim do ano. Uma boa notícia já na primeira reunião da Frente Parlamentar é que o secretário estadual de Desenvolvimento Regional anunciou que em breve o governo paulista vai liberar recursos para cidades que têm menos de 100 mil habitantes. Durante a reunião foram apresentadas demandas que vão dar direção à atuação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico Regional, coordenada pelo deputado Paulo Fiorilo, do PT. A ideia é que a frente possa servir exatamente para fazer esse diálogo entre os prefeitos e aqui a gente acabou priorizando uma região por coincidência, que é a região mais necessitada, que é o Vale do Ribeiro, o Alto Vale, e é um pouco a prioridade que a frente quer ter daqui para frente. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui, lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode acompanhar através da internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br e também pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.